Atenção! Este vídeo, a exemplo de todos os vídeos postados neste canal, tem proteção autoral, tanto de sua narração quanto de seu conteúdo, não podendo ser utilizado por terceiros sem autorização expressa de seu realizador, produtor e intérprete, radialista Renato Gaúcho. O possível infrator, seja pessoa física ou jurídica, está sujeito à ação ordinária por violação de direitos autorais e terá de responder por danos materiais e morais. Tal garantia está no artigo 5º, inciso 28º, letra B da Constituição, bem como na Lei dos Direitos Autorais 9.610/98, como descrito nos artigos 7º, 22º e 29º. Acrescente-se que a cessão de direitos deste programa se presume onerosa, como indica o artigo 50 da Lei 9.610/98. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. De vez em quando, eu ia a um bar ali perto de casa e naquele sábado especialmente, estava ali tomando uma cerveja, bem tranquilo, assistindo o jogo, quando de repente um rapaz se aproximou de mim. Na verdade, eu já tinha notado que ele estava me dando umas encaradas, mas como eu não o conhecia, fiquei na minha. Quer dizer, ele não me era estranho, mas eu não consegui lembrar de onde o conhecia. Até porque, às vezes, a pessoa é parecida com outra, você acha que conhece, não conhece nada, né? De qualquer maneira, ele estava ali do lado de um outro cara, os dois assim, bem jovens, aparentando uns 18, 19 anos. E para minha surpresa, de repente ele se aproximou. Desculpa, mas por acaso você não é o Osni? Sou sim. Por quê? Ele sorriu. E aí me deu um tapinha no ombro, assim. Você não tá lembrado de mim, né, Osni? Eu sou o Matheus, filho do Reginaldo e da Marlene. Foi só depois que ele falou aquilo que a minha ficha caiu. Claro. Agora eu lembrava. Eu e o pai dele tínhamos sido muito amigos no passado. Eu, inclusive, frequentava a casa deles. Eles também iam na minha, só que naquela época fazia muito tempo, né? E aquele rapazinho era um piá. Menininho de nada. Mesmo ele não me sendo assim muito estranho, né? Ainda que eu me esforçasse, jamais iria conseguir reconhecê-lo. Olha, por baixo já devia fazer o quê? Uns 7, 8 anos que eu não via nem falava com o Reginaldo. Eu nem sabia se moravam ainda ali no bairro. Apesar de sermos muito amigos, ele tinha se afastado de mim e eu não sabia o motivo, juro por Deus, não sabia. Foi uma coisa assim bem esquisita. De repente o cara virou a cara para mim e o tempo foi passando, eu também não sou oferecido, né? Percebi que ele não queria mais conversar comigo e a gente acabou se afastando. Repito, o motivo da virada de cara dele eu não sabia. Lá atrás, cheguei a ligar para ele, mandar mensagem, mas ele não atendia, não retornava. Até que um dia a gente topou um com o outro na rua. E acredite quem quiser, o cara nem olhou pra minha cara, passou reto. Eu não tinha feito nada pra ele. Sabe, coisa assim, completamente sem explicação. E como eu nunca fui um cara de ficar bajulando também, fiquei na minha, né? Enfim, perguntei ao Matheus como estava o seu pai e ele falou, na mesma, trabalhando muito. Puxa, que bom. E a tua mãe? Como que ela tá? Tá bem. Aliás, você não deve estar sabendo, né? Mas o pai e a mãe se separaram. Tá brincando. Mas o que houve? Nossa, por que isso? Pra você ver. Acho que já faz uns 3, 4 anos, né? Que estão separados. Só que o pai também mora lá no terreno ainda. Olha, por aquela eu sinceramente não esperava. O Reginaldo e a Marlene separados, eles pareciam se gostar tanto. Segundo o Matheus, o Reginaldo tinha construído uma casa para ele de 4 peças lá no fundo.
no terreno. E já tinha até levado outra mulher para morar com ele. Perguntei se a Marlene não ligava, se tinha aceitado assim numa boa. Ele falou que no começo foi difícil, mas depois ela nem deu mais bola. Mas que não se dava com essa nova mulher do velho. Lembro que eu perguntei, mas e ela arranjou outra pessoa também? Que nada, a mãe tá sozinha. Quer dizer, pelo menos lá em casa ela nunca levou ninguém. Acabei passando o meu número para ele e pedi que passasse por Reginaldo, pedisse para ele me ligar para a gente marcar de tomar uma cerveja. Tudo bem que ele tinha agido daquela forma, se afastado, não respondia, mas muito tempo já tinha se passado, de repente a bronca tinha passado também. E pedi também que mandasse um abraço para os dois, mãe e pai. Lembro que isso foi num sábado e naquele mesmo dia, à noite, para minha surpresa, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Osni, tudo bem? É a Marlene. O Matheus me contou que te encontrou hoje à tarde no bar. Como que você tá? Imagine a minha surpresa. Foi só depois que cadastrei o número dela, que apareceu ali na foto, que eu, sabe, me curei da surpresa, do espanto. E olha, parecia que o tempo não tinha passado para ela, pelo menos por aquela foto. Continuava com a mesma carinha, o mesmo sorriso, o mesmo cabelão comprido. Trocamos várias mensagens. Ela confirmou tudo que o filho tinha falado, que estava separado do Reginaldo, que ele inclusive já estava morando com outra. Falou um monte dessa outra e tudo ruim, né? Tudo coisa ruim. Eu também falei um pouco de mim e quando disse que ainda continuava solteiro, até porque ela perguntou, ela ficou espantada. Sério? Então você continua sendo o solteirão mais cobiçado do bairro? Claro que ela deve ter falado aquilo de brincadeira. E eu entrei, né? Cobiçado eu? Quem me dera. Aí ela acrescentou, não se faça de modesto. E Osni, você sabe muito bem que mexia com o coração da mulherada aqui do bairro. Até eu, se na época não fosse casada, ia ficar interessado? Claro que não levei a sério. Ela devia estar falando aquilo de brincadeira. Até porque nunca percebi ela me olhando de um modo que denotasse algum interesse diferente. Em resumo, combinamos de nos encontrarmos no domingo para botar as notícias em dia, assim, pessoalmente. Eu não era apenas amigo do Reginaldo, mas era amigo dela também. No domingo liguei. Ela ficou de me esperar na esquina ali perto da casa dela e eu passei de carro para apanhá-la. Pelo fato de ela estar separada, nem me preocupei se o Reginaldo pudesse não gostar, caso ficasse sabendo. E olha, pensa numa mulher cheirosa. Quando ela entrou no carro, eu me senti assim até meio, sei lá, meio drogado, no bom sentido, é claro, com aquele perfume. Trocamos um abraço ali mesmo dentro do carro, um beijo no rosto. Depois, inclusive, ela passou o dedo assim no meu rosto, porque tinha ficado uma marquinha de batom. Por sugestão dela, fomos até uma lanchonete no parque. Entre um assunto e outro, eu perguntei. Não sei se você ficou sabendo de algo, Marlene, mas lá atrás, o Reginaldo, ele meio que se afastou de mim. Nos últimos tempos. Sei lá, virou a cara. Eu mandava mensagem, ele não respondia. Tá? Um dia até esbarramos na rua. Mas ele nem me olhou na cara, você acredita? Por acaso você ficou sabendo de alguma coisa daquela época? Ela fez uma cara, mas ficou em silêncio. Só depois de alguns segundos é que falou. Pior que eu sei. Sabe? Bom, então me conta, né? Até hoje eu me pergunto se fez alguma coisa que ele não gostou. Você não fez nada, Regina. Absolutamente nada. O Reginaldo que era muito ciumento. Você conhecia a figura, não conhecia? Não, que era ciumento tudo bem, mas o que isso tem a ver comigo? Não vai me dizer que ele tinha ciúme de mim com você, pelo amor de Deus. Osni,
se você soubesse o quanto esse homem brigou comigo por tua causa. Por minha causa. Tá, você só pode estar brincando. Ele brigava com você por minha causa, mas troco de quê, Marlene? Nunca fiz nada para ele agir assim. Sempre respeitei vocês dois. Então, é que aconteceu uma situação que... Olha, eu nem sei se devia tocar nesse assunto com você. Fica meio sem jeito. Agora me conta, né? Fiquei curioso. Ela ficou fazendo um suspense ali, e de fato, parecia meio constrangida. Mas não sosseguei enquanto ela não me contou. Então, é que um dia a gente estava na cama, num momento de intimidade, assim. Sabe, não sei o que me dá na cabeça, mas... eu sinto tanta vergonha. Pelo amor de Deus, agora fala. Eu acabei falando o teu nome. Sabe, foi um ato falho, sei lá. Nem eu entendo como foi acontecer. Você tá falando sério? Você chamou teu marido pelo meu nome? Bom, pelo menos agora eu entendo por que ele... Se bem que eu não fiz nada, né? Foi por isso que ele se afastou de mim? Eu acho que sim, né? Ele começou a brigar tanto comigo depois disso. Você acredita que até hoje ele acha que eu tive alguma coisa com você? Se bem que eu entendo o lado dele, né? Imagina errar o nome dele bem na hora do sexo e ainda dizer o nome de uma pessoa que ele conhecia. Olha, até eu fiquei meio sem graça. Mas então tinha sido por isso. Por isso ele tinha virado a cara pra mim. Se bem que eu não devia nada pra ele. Nunca tive nada com a Marlene. Nunca nem olhei pra ela com intenção de nada. Ele tinha ciúme da mulher comigo. Achava que nós dois tínhamos alguma coisa. Imagine. Todos aqueles anos e eu sem saber dessa história. Que absurdo. O cara pensando mal de mim e eu de inocente. Tá, Marlene, mas se desmentiu a história? Sim, eu desmenti. Mas ele nunca acreditou 100%, viu? Continuou pensando que... Enfim. E ainda arrematou. Se pelo menos tivesse mesmo acontecido alguma coisa entre nós, né? Mas nem isso. Ela falou aquilo e ficou me olhando assim, com um sorrisinho meio malicioso. E pro meu espanto, acrescentou. Se bem que ainda dá tempo de acontecer, né? Ô, Marlene, para de me atentar, mulher. Para com isso, tô até vermelho. De qualquer modo, vermelho ou não, sabe como é o corpo da gente, né? Mulher ali do lado, falando da desconfiança e do ciúme do marido, ex-marido naquela altura, né? Mulher cheirosa, bonita, me falando aquelas coisas. De repente o corpo começa a falar e não para mais. A gente ficou se olhando ali, sabe, até que eu resolvi tomar a iniciativa. Não tinha feito nada com ela no passado. Nem pensamento eu tinha, juro. Só que agora a história era bem diferente. E com aquelas pistas que ela me deu, por favor, só se eu fosse muito burro, para não entender que o caminho estava aberto. Primeiro eu coloquei minha mão em cima da mão dela, ali na mesa, e fiquei ali, né, fazendo carinho. E sentindo a temperatura. Como ela não puxou a mão, pelo contrário, pareceu que estava gostando. Fui com tudo para cima dela, quer dizer, com tudo modo de falar, né? Mas lhe dei um beijo suave. Ela fechou os olhos e correspondeu. E aí, aí a gente engatou uma série de beijos que eu não tenho nem a contagem. Mas foi bastante, viu? Na verdade, depois daquele primeiro, a gente não parou mais de se beijar. Eu sempre achei a Marlene
uma mulher bonita. Embora nunca tivesse cobiçado ou pensado em ter alguma coisa com ela. Até porque a mulher era casada com um amigo meu. Mas sabe, até por respeito ao meu amigo, nunca tive nenhuma pretensão. Aliás, mesmo estando ali com ela agora, e a gente se beijando, sabe, minha ficha custou para cair. Imagine, eu e a mulher do meu amigo, quer dizer, ex-mulher, né? Os dois já estavam separados há alguns anos. O Reginaldo, inclusive, já morando com outra. Lá no terreno dele, né? Fez uma casa e levou a outra para morar com ele. Dali, acabamos parando no motel. E foi depois do amor que, entre um cara e outro, ela me fez uma confissão que eu sinceramente jamais imaginava. Você sabe que eu sempre sonhei com esse momento? Aliás, o Reginaldo tinha razão de ter ciúme de você, viu? Você tá falando sério, Marlene? Claro que eu tô. Nunca falei nada porque, enfim, era casada, né? Aliás, quando o Matheus chegou em casa, falando que tinha visto você, que vocês tinham conversado, meu corpo todo tremeu. Você acredita? Mesmo depois de tanto tempo. Estar assim com você, Osni, nessa cama, era um sonho que eu tinha. Pensei comigo mesmo, mas tô com tudo e não tô prosa. Se bem que por aquela eu não esperava. Viu? Agora, se disser que não gostei, a Marlene, repito, era uma mulher vistosa. Não era um brotinho, uma menininha. Mulher experiente, né? Uma certa idade, mas mulher bonita. Quer dizer, a única pena era que, por causa do ciúme, da desconfiança, o Reginaldo tinha se afastado de mim. Eu não queria ter perdido a amizade dele, até porque nunca fiz nada de errado, sempre o respeitei, e a sua mulher também. Fiquei ali me perguntando o que ele faria se soubesse que eu estava ali com ela naquele motel. Mesmo estando separados, ele com toda certeza não ia gostar nem um pouco, né? Aliás, tenho certeza que se ele soubesse, a primeira coisa que ele ia falar seria isso. Eu não disse. Eu sabia que vocês dois tinham um caso. E o pior é que não tinha. Não havia caso nenhum. Foi a primeira vez que eu deitei com a Marlene. Isso depois de eles estarem separados há muito tempo e de ele já estar casado com outra, ou pelo menos juntado, morando lá na casa dele. Bom, em relação a Marlene, o fato é que não ficamos somente no primeiro encontro. Naturalmente que decidimos manter tudo em sigilo, até para não causar confusão. Inclusive foi ela mesma que achou melhor assim, até por causa do filho, né? Que era muito ligado no pai. A verdade é que eu estava adorando tudo que estava rolando entre a gente. Quando não nos víamos, sabe? Ficávamos até de madrugada trocando mensagens. E ela também mandava fotos. Aos poucos, dia após dia, eu comecei a gostar dela de fato. Sabe? Gostar mesmo. E é claro, queria vê-la o tempo todo. Detalhe, o filho da Marlene tinha passado o meu número também para o Reginaldo. Até porque eu pedi no dia, né? Só que ele nunca tinha me ligado. Nunca. Continuava bronqueado. Ainda devia ter aquela cisma comigo, né? Por causa do passado. Uma coisa que eu nem sabia. Só fui descobrir muito tempo depois. Ele tinha ciúme de mim. Achava que eu tinha alguma coisa com a mulher dele. Não tinha. Não tinha. E olha, no seu lugar, talvez eu pensasse a mesma coisa. Porque convenhamos, né? Não deve ser fácil para um homem escutar a própria mulher ali na hora do pega pra capar, né? Na hora do arrepio ali, do nhen-nhen, sabe? A mulher dizer o nome do outro cara. Menos ainda se o cara for conhecido, um amigo.
Ah, mas podia ter o mesmo nome, ser outro cara. Até que podia, né? Mas o que isso ia aliviar? Mulher tinha o nome de outro homem, enquanto transava com o marido. Enfim, fomos seguindo com o nosso relacionamento e do meu círculo, poucas pessoas sabiam do nosso envolvimento. Só que é difícil manter assim tudo em segredo durante muito tempo. Um sábado, eu em casa, recebi uma ligação da Marlene. Atendi e ela já foi falando. Parecia bem nervosa. Acabei de ter uma briga horrível com o Reginaldo. Eu já fiquei assim, sabe, nervoso também. Você acredita que ele teve topete de vir aqui na minha casa me cobrar porque a gente tá junto? Ué, mas como assim? Como ele sabe? Você contou pra ele? Claro que não. Ele descobriu, não sei. Alguém aqui da rua deve ter visto a gente junto e abriu o bocão, né? Segundo ela, o Reginaldo tinha até voltado com a história do passado, que a gente já tinha um caso. Grande novidade pra mim, que ele ia voltar com isso. Sabe que ela o traía comigo desde aquele tempo. Puxa vida, que chato isso, né? Tá, mas e a nossa situação, Marlene, como que fica? Você tem medo do Reginaldo fazer alguma coisa? Olha, eu não sei, Osni, mas ele saiu daqui prometendo que ia atrás de você, que ia quebrar a tua cara. Por isso que eu te liguei, para já ficar aí de sobreaviso. Ele sabia onde eu morava. Claro. Até porque já tinha vindo ali várias vezes. E se eu disser que não fiquei preocupado, estaria mentindo. Puxa vida, o cara estava separado da mulher. Estava, inclusive, morando com outra. Mas se sentia no direito de implicar com a ex, porque estava namorando outra pessoa. Ou será que essa bronca era só comigo? Olha, não sei o que me deu na cabeça, mas em vez de ficar esperando que ele viesse atrás de mim, acabei indo conversar com ele. De homem para homem. Foi bater lá no portão da casa da Marlene. O Reginaldo morava na parte dos fundos do terreno. Sabe, eu não vou dizer que não estava nervoso. É claro que eu estava nervoso. Eu nunca fui de briga, mas, sabe, eu tinha que falar com ele. Até porque o cara não tinha o direito de vir se revoltar comigo. Essa é boa. O cara tá morando com outra, aí vem implicar comigo, só porque eu tô de casa com a ex dele. Olha, eu tava com medo e ao mesmo tempo com muita raiva. A Marlene tinha dito que ele tinha saído de casa, prometendo que ia me encontrar e quebrar a minha cara. Repito, ele sabia onde eu morava. Até porque já tinha vindo em churrascos, sabe? Pelo amor de Deus, o cara separado. Como que podia ter aquela bronca? Não tinha um direito. Foi atrás. Bom, se ele realmente saiu de casa, deve estar no caminho. Então a gente se encontra no caminho. Só que não encontrei. Fui até a casa da Marlene e não o encontrei no caminho. Só que quando a Marlene me viu ali, ficou desesperada. Me mandou embora. Ô, seu louco, vai embora! Vai embora, pelo amor de Deus! Não quero escândalo aqui na frente da minha casa. Só que o cara que ela disse que tinha saído deve ter voltado. Porque ele estava em casa. Estava em casa e deve ter me visto. E não demorou para aparecer ali no portão. Já chegou de cara fechada, como se eu tivesse devendo alguma coisa para ele. Tá cheirando o que aqui, ô amigo da onça? Ô, Reginaldo, que isso, meu chapa? Vamos conversar. Meu chapa? Que meu chapa, chulé? Se tu não sair daqui, eu vou quebrar tua cara. Tá avisado? Olha, não foi por medo que eu achei melhor ir embora.
mas porque a Marlene implorou que eu fosse. Ela saiu ali para fora e praticamente me obrigou a entrar no carro e ir embora. Diz que depois a gente conversava. O problema foi que somente no dia seguinte eu consegui conversar com ela de volta. Ela estava tão esquisita. Diz que tinha brigado com o filho. Na verdade, o filho tinha brigado com ela por conta daquele episódio, do nosso envolvimento, porque ele, claro, tomou as dores do pai. E por conta disso, para não ficar um clima ruim ali na sua casa, principalmente com o filho, ela tinha tomado uma decisão. Melhor a gente se afastar, Osni. Pelo menos durante um tempo. Mais tarde, quem sabe, né? Mas você não sabe o que eu estou enfrentando aqui em casa, viu? Vamos esperar a poeira assentar. Mais tarde a gente vê como fica. Eu ainda tentei argumentar, mas ela falou que já estava com a decisão tomada. E foi o fim do nosso namoro. Ela falou que era só durante um tempo, né? Aquela história de vão deixar a poeira sentar. Mas a gente sabe, né? Lá no fundo a gente sabe que infelizmente não é bem assim. A pessoa, quando chega a essa conclusão, quando sente medo de alguma coisa, e principalmente quando tem filho na parada, né? O pior era isso, tinha filho. A gente sabe que esse tempo, ele costuma ser muito mais longo do que a gente imagina a princípio. Agora, o que eu podia fazer também, né? Não podia obrigar a mulher a me aceitar, principalmente sabendo daquela circunstância que tinha no nosso caso, né? O filho dela. Naturalmente que o filho tinha ficado do lado do pai, lógico. E aí já viu, né? É diferente. É a mesma coisa. Ficar brigado com o ex-marido, mesmo morando no mesmo terreno ali, dá pra levar. É ruim, é desagradável, mas enfim. Até porque ele já morava com outra. Agora, ficar de mal com o próprio filho, sabe? Aí é outro departamento. Aí já complica, e complica muito. Por isso que até certo ponto eu entendi. Mas eu soube desde o começo que aquele tempo era para sempre. Nunca mais aconteceu nada entre nós. Embora eu não tenha desistido. Volta e meia ligo para ela, mando mensagem. Só que a sua resposta é quase sempre a mesma. Melhor não. Melhor para quem, Marlene? Para ela e para mim, tenho certeza que não. Sabe, tem horas que eu entendo, mas tem horas que eu também não entendo. Como que ela permite que outras pessoas controlem a sua vida? O pior é que estou gostando dela para valer. E estou sofrendo por conta desse afastamento. Sabe, às vezes eu penso em deixar para lá, sabe? Quer saber, não quer, mas sabe aquela esperança de que ainda haja jeito para a gente ficar juntos? Só que enquanto isso eu faço o que da minha vida? Não quero desistir, virar as costas para a minha felicidade, mas também não quero ficar parado no tempo, né? Me apegando a uma esperança tola, uma esperança vã. A esperança de acontecer algo que talvez não aconteça jamais.